81. Aspas. Não julgueis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim a destruí-los, e sim a dar-lhes cumprimento. Fecha aspas. Mateus capítulo 5. A lei de Deus é a matriz dos chamados livros sagrados. E embora errando e cometendo faltas, o profetismo sempre foi e será a fonte instrutiva da humanidade. Contra a lei e contra o profetismo não existem cristos, porque Deus é acima de tudo e o profetismo é a sua palavra. A lei veio pelo mediunismo. Quando dizemos, embora errando e cometendo faltas, lembramos o fato de Moisés ter contrariado a lei em muitos casos e de terem os grandes médiuns ou profetas da antiguidade também cometido bastantes deslizes. A verdade interior é coisa que o espírito vai realizando muito lentamente, não podendo fazê-lo sem errar bastante. Entretanto, seja como for, jamais a lei e os profetas poderão estar fora de suas cogitações. Quanto a Jesus, viveu a lei e generalizou o profetismo. Os erros que posteriormente se levantaram no mundo, se 1000 vezes repetirem, 1000 vezes deverão ser combatidos. As coisas de Deus sempre terminam triunfando. 82. Aspas. Não passará da lei um só i ou um tio, sem que tudo seja cumprido. Fecha aspas. Mateus capítulo 5. Ninguém discute com a lei e com a justiça de Deus. Nenhum artifício, nenhuma simulação, nenhum sacramento, nada que um homem invente com boas ou más intenções poderá jamais substituir a pureza e a sabedoria. Os 10 mandamentos não recomendam religiosismo algum. O respeito a Deus é em espírito e verdade, e o mais tudo é decência na conduta entre irmãos. E como a lei foi transmitida aos homens por anjos, espíritos ou almas, ou por mediunismo, eis aí que a lição que encerra é completa. Cego é quem não quer ver. 83. Aspas. Réu do fogo do inferno. Fecha aspas. Mateus capítulo 5. A lei e a justiça serão eternas. Tudo em Deus é eterno, perfeito e imutável. Logo, quem erra ajusta contas até o último ceitil, que ninguém confunda a perenidade da lei e da justiça com a perenidade da paga a ser feita. 84. Aspas. Amai a vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio. Fecha aspas. Mateus capítulo 5. A terra é um mundo horrível, um mundo de trevas e de expiações. É um mundo de guerras, pestes e fomes. Sem a renúncia de uns, como irão aprender os outros? Se quem conhece mais não perdoa, quem dará o exemplo instrutivo? 85. Aspas. Vosso Pai Celestial. Fecha aspas. Mateus capítulo 5. Nosso Pai Celestial. Jesus sempre se colocou como irmão de seus irmãos, dizendo ser mestre ou verbo. Nada mais. É próprio dos mundos e das humanidades inferiores transformarem certos espíritos em Deus, o absoluto, e como Jesus veio depois dos patriarcas, depois de Moisés e depois dos profetas que diziam falar com Deus, com Jesus, repetimos, tinha os anjos, espíritos ou almas subindo e descendo sobre a sua cabeça, como foi ao Tabor falar com Moisés e Elias e não com Deus, por simples ato de estratégia, trataram de fazê-lo Deus. Nenhum erro justifica o que é certo, porque a verdade é por si mesma a autoridade, não carecendo nada de empréstimo. Ninguém é igual a Deus. Deus é um só e nada se compara com ele. Os Cristos são espíritos que se elevaram por evolução, e a evolução é a lei comum a todos os espíritos. Hierarquia não se discute, mas a suprema hierarquia pertence à verdade absoluta, que é Deus. 86. Aspas. Justos e injustos. Fecha aspas. Mateus capítulo 5.
Nem Jesus quis ser chamado bom, mas apenas mestre, porque afirmou que bom só Deus o é. Logo, cumpre haver tolerância para que uns aos outros exemplifiquem a verdade, o bem e o bom, e a humanidade inteira suba na escala dos valores imperecíveis. Se depois das grandes revelações não tivessem surgido as religiões, a lei e os profetas teriam ensinado perfeitamente à humanidade, estando ela, por estas alturas da história, muito mais evoluída. Mas a lei e os profetas, por fim, vencerão, porque a verdade não pode ser escrava de erros humanos. Na hora precisa, aparecerão os missionários da verdade e as coisas irão sendo repostas no lugar. Tem sido e será assim. 87. Aspas. Um homem possesso do espírito imundo. Fecha aspas. Marcos, capítulo 5. Porque nem todos os homens são possessos do espírito imundo? Porque uns são ricos e outros pobres, uns saudáveis e outros doentes, uns perfeitos e outros aleijados, uns equilibrados e outros mentecaptos? Em Deus existe injustiça? Em Deus existe ignorância? É imperioso reconhecer a lei das causas, porém, para isso é necessário procurar amar a Deus com toda a inteligência e com toda a força do coração, coisa que os religiosismos nunca aprenderam a fazer, porque sempre gostaram mais de ensinar a Deus do que aprender com Deus. Adorando muito a seus mesmos fanatismos, esfolam profetas e crucificam Cristos para, mais tarde, em nome dos profetas e dos Cristos, repetirem os mesmos erros e assassinatos. Essa é a história dos clericalismos. 88. Aspas. Espíritos imundos. Fecha aspas. Marcos, capítulo 5. Quem eram os espíritos imundos? Foram emanados por Deus para serem imundos? Houve engano da parte de Deus ao emaná-los? Os espíritos imundos sempre foram os desencarnados errados e criminosos, assim como os escribas, sacerdotes, saduceus, fariseus, sinedristas, etc. Enfim, todos aqueles que impunham pesados fardos ao povo, também esfolando profetas e crucificando o Cristo. Estes tais é que viviam e vivem pelos lugares escuros, onde há pranto e ranger dos dentes, e perseguindo aqueles encarnados, antigos companheiros de erros e de crimes. A lei e a justiça de Deus não falham. 89. Aspas. Entretanto, se dilatava cada vez mais a fama do seu nome. Fecha aspas. Lucas, capítulo 5. Tudo girou em torno de Jesus, de modo a atrair agentes para o Pentecoste, o derrame de revelação sobre a carne tivesse o máximo de extensão ao ter cumprimento, porque do revelacionismo generalizado é que surgiria o testemunho da lei e da justiça. Onde quer que haja comunicação de um santo ou bom espírito, ali haverá testemunho da lei e da justiça, além de haver outras lições sobre as leis que regem os mundos, os espíritos, as condições e as situações. 90. Aspas. Odres e panos velhos. Fecha aspas. Lucas, capítulo 5. É bem sabido que todos passam pelo crivo das experiências progressivas a fim de atingir o grau crístico para aceitar uma lição superior somente quando estiver evoluído o suficiente. Caso contrário, tudo são rebeldias. Na Terra, o bom santo é aquele que desconfia de sua santidade, e o bom sábio é aquele que desconfia de sua sabedoria, porque eles ficam de sobreaviso, de tal modo equilibrados que nunca dogmatizam. Quando conhecem alguma coisa, fazem disso trampolim de outros e melhores conhecimentos, reconhecendo que as verdades fundamentais de Deus não são à custa das convenções humanas. Os religiosismos é que têm atrapalhado e até mesmo desgraçado a humanidade. Quando a moral, o amor,
a revelação, o saber e a virtude estiverem no lugar certo, tudo virá a estar bem na terra. O lugar certo é na consciência dos homens e dos povos.